Você já ouviu falar da tríade trágica? Já se deparou com algum texto de Viktor Frankl com essa expressão? Permaneça aqui no vídeo, que já vamos falar desse importante assunto que a logoterapia nos traz. Antes, peço que deixe o like aqui no vídeo e se inscreva no canal da Escola do Sentido. Agora vamos lá. Antes de falar propriamente da tríade trágica, é importante que você saiba que para a logoterapia o homem pode buscar e encontrar sentido por diversos caminhos, como por exemplo no trabalho, na criação de algo, ao escrever um livro, ao pintar um quadro, ao desenvolver uma decoração, ao compor uma música. Também pode encontrar sentido doando-se a uma causa que esta pessoa considera importante, dedicando-se a uma pessoa querida, mas também vivenciando dignamente os seus sofrimentos. Quanto a encontrar sentido, mesmo nas situações de sofrimento, trata-se não de uma apologia à resignação, nem de um incentivo para que alguém se feche no quietismo ou na indiferença. Trata-se antes de reconhecer que a nossa vida humana é atravessada pelo trágico e que, em algumas situações, esse trágico não é nem evitável nem transponível. Em situações assim, haveria sentido para Viktor Frankl e para a logoterapia? Sim. Agora vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Para Viktor Frankl, há uma tríade trágica, com a qual nós, humanos, nos veremos confrontados em algum momento em nossas vidas. Ela se compõe por sofrimento, culpa e morte. O que faremos diante do sofrimento inelutável, ou seja, diante daquela dor que não pode ser aplacada? O que faremos diante da culpa incontornável, pois limitados e falíveis que somos, estamos expostos ao risco do erro a cada decisão tomada? O que faremos diante da morte? Como lidamos com a nossa finitude e com a finitude dos nossos amados, quando ela arbitrariamente se impõe a nós? O texto de Viktor Frankl, intitulado Argumentos a favor do otimismo trágico, pode nos ajudar a encontrar orientações para lidar com esses e outros questionamentos angustiantes que muitas vezes acabam assaltando as nossas vidas. Note-se que estamos falando de orientações, não de uma receita ou de um passo a passo delimitado e calculado. Uma primeira consideração que eu queria trazer é que, para tornar concreto esse sim que nós respondemos, de que é possível vivenciar sentido mesmo no sofrimento, a primeira consideração é conhecer a vida como ela é, entender que é preciso deixar-se tocar pelo que acontece de fato, sem fantasias ou subterfúgios. Isso para nós às vezes leva um tempo. Nem sempre estamos corajosos o suficiente para lidar com a crueza da verdade que nos assola. E talvez, em alguns desses confrontos, seria interessante ter uma companhia que nos ajude a sustentar esse enfrentamento, quando ele parecer demasiadamente difícil. Uma outra consideração que queremos colocar aqui é otimismo, mas otimismo na concepção frankliana. Tirar o melhor possível daquela situação, buscar o melhor posicionamento diante de uma situação que não raras vezes oferece-nos, quando muito, a opção de enfrentar ou tentar fugir do que nos acontece. Então, nesta concepção de otimismo, Viktor Frankl nos coloca que precisamos encontrar a nossa melhor resposta, o nosso melhor posicionamento como pessoa singular diante do trágico que atravessou singularmente as nossas vidas, do trágico que nos ocorre, e não podemos modificar. Este otimismo exige coragem e dignidade, e nada tem a ver com algo prescritivo, panfletário ou com frases feitas que se esvaziam por não ter sustentação na existência. Vivenciar este otimismo pode nos levar a sentir o sabor de uma conquista pessoal, um enriquecimento da nossa existência e conquistarmos ainda um alcance de uma maturidade que não seria conseguida de outro modo. É aqui que nosso enfrentamento corajoso diante do trágico, de uma doença que nos acomete, de um arrependimento que não conseguimos esquecer, ou de um luto que nos assola, se abre para nós, é aqui exatamente nesse enfrentamento que se abre para nós a possibilidade valiosa de transmutar sofrimento em conquista, enriquecimento pessoal, a culpa em mudança de atitude, de posicionamento, e a noção de morte e de finitude em estímulo
para uma prática responsável que nos permita aproveitar o bem e o tempo que temos com as pessoas que nos são caras, bem como fazer boas escolhas para que o tempo que temos diante da nossa finitude seja um tempo de realizações e relações preenchidas de sentido. Contudo, ressalvas importantes. Neste texto que estamos destacando aqui no vídeo, Frank deixa claro, não há otimismo por comando. Não é possível que você simplesmente dê um conselho de otimismo e isso faça com que a pessoa execute existencialmente. E aqui eu vou trazer uma citação do próprio Frank para que a gente possa entender isso melhor. Então ele diz assim: o que, porém, não é possível é um otimismo por comando. Não podemos ordenar a ninguém que seja otimista ou que espere contra toda esperança. Mas nem mesmo ele poderia. Ninguém pode obrigar a esperança, assim como tampouco se pode forçar os outros dois elementos da tríade, a fé e o amor. Eu só posso crer se algo ou alguém é merecedor de confiança, se é fidedignus. Do mesmo modo que eu só posso amar alguém que mereça ser amado, que seja amável. Em síntese, esperança, fé e o amor devem ser justificados, e nesse aspecto se parece com a felicidade. E para se manifestar precisa de um motivo. Possuímos, por conseguinte, uma razão para ser felizes. A felicidade, então, virá por si mesma. E quanto menos nos afligirmos com isso, mais seguros desta podemos estar. Então, refletindo a respeito, quando a gente fala que há que haver um enfrentamento no sentido do otimismo, ou seja, de achar a melhor resposta, de encontrar o melhor posicionamento, ou a melhor forma de lidar com o trágico, isso não pode ser prescrito, isso não pode ser ensinado. A pessoa vai encontrar a sua forma particular e singular de vivenciar isso, de fazer esse encontro, de ter essa descoberta. Uma outra ressalva importante é que estamos falando aqui de trágicos inescapáveis. Tratam-se de situações que não se pode mudar. Caso haja uma situação que pode ser mudada, a orientação é fazer agir no sentido da mudança. Quando a gente fala aqui da tríade trágica de ter que lidar com o inevitável, é porque esse trágico, nessa leitura, não pode ser mudado. E aí, então, a gente tem que encontrar uma forma de mudar nós mesmos e a nossa perspectiva diante da situação. Mas se há algo que pode ser feito, não fazê-lo seria sofrer no vazio, seria algo beirando o vazio e o temerário, e nada teria a ver com sentido no sofrimento. Assim, reconhecendo o trágico em sua realidade, defrontando-se corajosamente com ele, entrando verdadeiramente em contato com este trágico que nos atravessa, é a partir daí que a pessoa, e só ela, pode dar a tal melhor resposta que caracteriza o otimismo diante da sua tragédia. Por isso, trata-se de algo artesanal e único, nem fabricável, nem replicável. O que se pode afirmar, no entanto, é que ao fazer esse esforço heróico de se permitir lidar com as situações trágicas, o ser humano abre uma porta poderosa para a realização de sentido, enriquecendo-se como pessoa e podendo salvar tal vitória do seu tesouro, do tesouro valoroso da sua biografia. Comente o que achou deste vídeo e que reflexões ele suscitou em você. Lembre também de deixar o like e obrigada por prestigiar o trabalho da Escola do Sentido. Até o próximo vídeo.